Bem, alunos, dando prosseguimento às nossas aulas de medidas de tendência central, vamos entrar agora em uma bem famosa que é a chamada mediana. Tá? Então, uma medida de tendência central, então, você tem um conjunto de dados, ela te dá uma tendência de centro, só que ela tem outras propriedades da média, média ponderada, enfim. E, normalmente, ela é utilizada conjuntamente com outra medida de tendência central, tá? Costuma ser complementar, para você ter uma ideia geral do que está acontecendo com os dados. Bom, é, então vamos lá. Como que é essa medida de tendência central chamada mediana? Você está analisando um conjunto de dados, então a mediana desses dados é aquele valor que está no centro deles, uma vez que eles estão em ordem, tá? Ou seja, estão em rol, tá? Rol é um termo estatístico dado para os valores em ordem, normalmente ordem crescente, a gente coloca do menor para o maior. Então, você pega o conjunto de dados, organiza do menor para o maior, aquele valor que está no centro, a gente fala que é o valor da mediana, tá? Então, aqui eu coloquei posição da mediana, aqui uma fórmula. Primeiro eu quero que você entenda, depois eu volto aqui. Então, vamos pegar esses dados aqui, por exemplo. Ó. Imagine se tem esses números 7, 8, 1, 5 e 10. Vamos supor que é a nota de uma sala, tem 5 alunos na sala, e aqui é a nota de cada um dos alunos. E eu falo para você, ó, você vai calcular para mim agora, você vai calcular a mediana dessa sala, da nota dessa sala. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar esses dados em ordem crescente. Então, ó, vou colocar aqui, ó, observações ordenadas. Ó, o 1 vem primeiro, depois o 5, depois o 7, depois o 8, depois o 10. Aí eu pergunto, ora, qual que é a mediana desses dados? Aí você vai falar assim, a mediana desses dados é o valor 7, a nota 7. Por quê? Porque ela está no centro dos dados, ó. Metade dos dados está para cima, metade para baixo. Tá? Então, a mediana é aquele valor central dos dados quando os dados estão em ordem. Tá? Então, o primeiro passo para calcular a mediana é colocá-los em ordem. Então, eu posso falar que quando você tem o valor da mediana, você pode dizer que os dados, metade dos dados é igual ou superior a ele e metade dos dados é igual ou inferior a ele. Normalmente a gente costuma dizer, ó, metade dos dados é maior que o valor da mediana, metade é menor. Então, por exemplo, suponha que vocês façam a prova vale de 0 a 10 da sala de vocês, sei lá, tem 20 alunos, e o coordenador pergunta para mim, qual foi a mediana da sala? Eu digo, ó, a mediana da sala foi 7. Então, ele sabe que metade da sala tirou igual ou mais que 7 ou igual ou menos que 7. Tá? A gente costuma dizer mais que 7, menos que 7. Então, veja, dá uma referência para ele. Ó, metade da sala tirou mais que 7. Que bom, mas metade tirou menos. Né? Se fosse a média, não, a média traz outra informação. Vamos supor que ele falasse assim, ó, como que foi a sala, Lincoln? Aí eu falo, ó, a nota da sala foi, a nota média foi 8, por exemplo, a nota média. Somei a nota de todo mundo e dividi pelo número de alunos, 8. Aí ele fala, ele poderia pensar, nossa, a sala foi bem, né, 8 a média. Só que pode acontecer com a média. Pode ter sido alguns alunos ali, uma meia dúzia de alunos, tirou nota muito alta, 10, 10, 9,5 e 10. E eles puxaram a nota média para cima. Né? Então, quando você tem valores muito extremos, né, muito altos ou muito baixos, a média é alterada fortemente, ela vai muito para cima ou muito para baixo. E aí você pode ter uma noção equivocada do que está acontecendo com a maior parte dos dados. Né? Aí ele pergunta para mim, tudo bem, a nota média foi 8 da sala, mas e a mediana? Aí eu falo, mas a mediana foi, sei lá, suponha que eu calculo a mediana dá 6. Aí ele fala, a média foi 8, uma média alta, mas a mediana foi 6, ou seja, metade da sala tirou menos que 6, metade tirou mais que 6. Aí ele já tem uma noção melhor. Ele falou, então, se a média foi 8, a mediana 6, provavelmente teve alguns alunos que foram bem aí, jogaram a média para cima, porque metade da sala tirou menos que 6, né? E outra metade mais. Então, veja, a mediana, ela te ajuda a entender melhor o que está acontecendo com os dados. Tá? Ela te dá uma outra referência de centro. Então, é sobre ela que nós vamos falar. Antes de entrar no cálculo dela especificamente, eu vou ensinar aqui, vou analisar os dados com a fórmula do Excel. Na HP não tem como calcular a mediana lá na HP, pelo menos não que eu saiba. E no Excel é muito fácil. E depois eu volto aqui para as fórmulas, para não te confundir. Primeiro eu quero que você entenda bem o que é mediana. Então, vamos pegar aqui os dados, está na planilha do Excel, está disponível para vocês aí na sala virtual. Então, veja bem, aqui na planilha, ó, municípios. Então, eu tenho, nessa planilha, eu tenho informações, né,
sobre os municípios brasileiros, censo de 2010, são dados reais, né, dessas variáveis, mortalidade infantil, PIB, população, né, enfim, várias variáveis. Então, aqui tem 5.700 municípios, tá? Todos os municípios do Brasil aqui na época, agora tem mais, tá? Então, deixa eu calcular a média aqui, vai, ó. Vou calcular a média primeiro, que a gente já aprendeu no outro vídeo, média simples. Média da mortalidade infantil, ó. Vou dar um clique aqui, selecionei, seguro o Shift Ctrl para pôr para baixo. Fui até a última célula, ó, 5.508, ó, até onde foi, ó. Considerando que a primeira informação é o nome da variável, tem 5.507 municípios. Então, tem aqui a mortalidade infantil, a média. Vou calcular aqui o Excel, como os dados estão em coluna ali em ordem, a minha tabelinha está na mesma ordem, o Excel já calcula automaticamente a média de cada uma das variáveis aqui, não preciso fazer todas, né, uma por uma. Tá bom? Bom, vamos lá. Aí eu quero calcular, então vamos pegar a mortalidade infantil, por exemplo. Ó. Calculei a média. Então, a média do Brasil, aqui dos municípios, né? Peguei a mortalidade infantil de todos os municípios, somei tudo e dividi pelo número de municípios, 5.507. Mortalidade infantil deu 34. Ou seja, cada mortalidade infantil é quantas crianças morrem para cada 1.000 nascidas vivas. Então, em média, no Brasil, morre 34 crianças para cada 1.000 nascidas vivas. Aqui por uma média simples, certo? Agora eu falo, vamos calcular a mediana para ver como que está no Brasil a mediana. Então, eu vou calcular a mediana. Mediana no Excel, você põe igual e escreve MED, ó, M-E-D, média, ó, tá escrito aqui, ó, retorna a mediana, ou o número central de um determinado conjunto de números. Então, é mediana, MED. Aí você seleciona os dados, vou selecionar aqui de novo, mortalidade infantil. Ora, a mediana, tá, deu 29, né, quase 30, né, vou arredondar 30 aqui, vai. Tá, vou arredondar, não vou por causa decimal, 30. Então, significa que no Brasil, então é como se o Excel faz automático, você não precisa colocar os dados em ordem, olha que maravilha, você só seleciona os dados, ele mesmo coloca em ordem e calcula a mediana. Os softwares estatísticos, todos os outros também, você só indica os dados, ele mesmo calcula a mediana, ele coloca em ordem e acha para você, tá? Na mão dá uma trabalheira danada, imagine como que você acha na mão aqui, né, dá um trabalho. Bom, então a mediana é 30, e o que significa essa mediana? Significa o seguinte, metade dos municípios brasileiros tem uma mortalidade infantil igual ou menor que 30 crianças morrem para cada 1.000 nascidas vivas. E metade dos municípios brasileiros tem uma mortalidade infantil maior que 30. Então, veja, ele te dá uma outra referência. Vamos calcular a mediana aqui para as outras variáveis, por exemplo. Deixa eu já arrastar aqui, ó, ele já vai calcular automaticamente. Vamos pegar aqui, por exemplo, urbanização. Urbanização tem a área rural e urbana da cidade, né, do município. Aqui está em decimal, vamos colocar em porcentagem para ficar mais interessante. Bom, deu bem parecida aqui, né, a urbanização, a média e a mediana, mostrando que não tem muita... Vamos pegar outra variável aqui, deixa eu ver. População, olha que interessante. Então, a população média dos municípios, se eu somar a população de todo mundo do Brasil e dividir pelo número de municípios, dá 30.000, quase 31.000. Então, significa que são pessoas, né? Então, em média, cada município no Brasil tem 31.000 pessoas, fazendo uma média simples, né? Aqui com os dados. Na época, lá em 2010. Agora, e a mediana? A mediana deu 10.400, né? 10.418. O que significa? Significa que metade dos municípios do Brasil tem população igual ou menor a 10.418 habitantes. E a outra metade do Brasil é superior a isso daí. Então, olha que interessante, tá vendo? Ó, se você pegasse só a média, 30.000, você fala, em média 30.000, mas olha a mediana. Poxa, dos 5.507 municípios, metade deles tem uma população pequenininha, né? 10.000, menor que 10.418. Com certeza, o seu bairro aí deve ter mais do que 10.000 pessoas, aí o bairro onde você mora, bem provável. Né? Então, você vê, a mediana, ela te ajuda a entender melhor os dados, ela te traz uma outra informação, né? Uma outra referência de centro do conjunto de dados que te ajuda a compreender melhor.
Eu vou pegar mais um dado aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Eu sou economista, vocês sabem, né? Eu recebo aqui o Boletim Focus toda semana. Eu sou cadastrado no Banco Central para receber esse Boletim Focus. O que é esse Boletim Focus? Fala toda hora na televisão aí. É um relatório que o Banco Central solta toda semana, nas segundas-feiras, e tem a previsão, segundo o mercado, de algumas variáveis econômicas. E quem é o mercado? São os bancos, as consultorias, instituições financeiras. Então, eles pegam as instituições financeiras, eles têm que passar para o Banco Central a previsão dessas variáveis aqui, ó, IPCA, inflação pelo IPCA, o PIB, o câmbio e a Selic, para o ano de 2020, qual é a previsão deles, os modelos deles. E aí o Banco Central faz um relatório com essas informações e solta. Só que ele não solta a média, ele solta a mediana dessas previsões, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o PIB, ó. O PIB, aí ele solta a informação aqui só para você entender. Essa primeira, 2020, ó, também a previsão para 2021, para 2022 e 2023. Ele solta a previsão para todos esses anos. Para esse ano 2020, a previsão dessa última segunda-feira, 22 de maio, era essa daqui, ó. Há uma semana atrás, a previsão no boletim de uma semana atrás era essa, e de 4 semanas atrás era essa a previsão. Então, vamos pegar aqui o PIB, por exemplo, ó, menos 5,89. Então, a previsão, segundo a mediana das previsões do mercado aí, das instituições financeiras, o PIB vai cair, segundo a mediana, 5,89 esse ano. Só para vocês terem ideia, se isso acontecer, isso ou mais, se eu não me engano, é a maior queda do PIB nos últimos 100 anos. Você tem noção da crise econômica. Tá? Bom, mas é a mediana. Então, se é a mediana das expectativas do mercado, das instituições financeiras, significa que metade das instituições financeiras, nesse último boletim, segunda-feira, acreditam que o PIB vai cair mais do que 5,89. E metade das instituições acham que vai cair menos. Tá? E para a taxa de câmbio, metade das instituições financeiras acham que a taxa de câmbio vai terminar o ano com um valor maior que R$ 5,40 por dólar. Metade das instituições acha que menos. Então veja que a mediana ela te traz uma outra referência de centro. O Banco Central ele não quer soltar a média porque eventualmente uma instituição lá tem uma previsão muito acima ou muito abaixo da média de mercado, ele vai jogar a média para cima ou para baixo. Então ele acha que é melhor você soltar as informações da mediana, a mediana e não a média, porque a média é muito sensível a valores extremos, tá bem? Então é interessante, tá? Agora vamos voltar lá para a nossa planilha, para o nosso slide, e ver como que calcula. Então você já entendeu como que é você já entendeu o que é a mediana, é o valor central quando os dados estão em ordem, significa que metade dos valores estão acima, né? Metade dos valores abaixo da mediana, do valor da mediana, ok? Agora, no Excel é facinho de calcular, nos softwares estatísticos também, né? Só selecionar. Agora, na mão, como que você faz? Na mão, você tem que achar a posição que a mediana está. Como que você acha? Então, uma vez que você tem os dados, né? Você coloca os dados em ordem. Então, como eu coloquei, então os dados estão aqui, ó, 7, 8, 1, 5, coloque em ordem. 1, 5, 7, 8, 10, coloquei em ordem crescente, em rol. Aí, primeiro eu vou achar a posição que está o valor da mediana. Como que eu acho a posição do valor da mediana? Eu pego essa fórmula aqui, ó, e essa fórmula. Então, o N é o número de observações. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, o N é 5. Então, 5 mais 1 dividido por 2. Então, sempre vai ser mais 1 dividido por 2, o número de observações. Então, nesse meu exemplo, deu 6 dividido por 2, que deu 3. Então, 3 é a posição onde está a mediana. Ela está na terceira posição. Então, aqui, ó, o número 1 está na primeira posição, depois vem o 5 na segunda, e na terceira posição está o número 7. Então, aqui esse cálculo é para eu achar a posição do valor da mediana. Ele está na terceira posição. Aí eu vou lá e olho qual o valor. O valor é 7. Então, minha mediana é 7. Ok? Muito simples. Só que acontece, quando o número de observações é ímpar, como aqui, ó, foi 5, né? 5 observações, o valor da mediana vai estar na posição que eu encontrar certinho, tá? Como nesse. Mas, se o número de observações for par, aí já muda um pouquinho. Então, aqui, ó, acrescentei mais um valor.
Então, eu tenho 6 observações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, eu quero achar a mediana. Coloco os dados em ordem crescente, olha lá. Arrumei em ordem. Vou calcular em que posição está o valor da mediana. Então, pega a fórmula, né? Tem 6 observações agora, mais 1. Então, 6 é par, né? Mais 1 dividido por 2, vai dar 7 dividido por 2, que dá 3,5. Então, o que acontece? Ó, deu 3,5 a posição. Não tem a posição 3,5, tem a 3 ou tem a 4. Então, sempre que der número par, ou o número de observações for par, quando você calcular a posição da mediana, vai dar um número quebrado. E aí você vai pegar, tá, a posição inferior e superior aqui, nesse número quebrado. Então, no caso, eu vou pegar a terceira posição e a quarta posição. Aí eu vejo quem está na terceira e na quarta posição. Então, está o 7 na terceira e o 8 na quarta. E aí veja o seguinte, ó, que você não tem um valor central, que você tem dois valores no centro, ó. Porque se você pegasse só o 7, ó, ia ter 3 números para a direita e 2 para a esquerda. Se você pegasse o 8, ia ter 3 números para a esquerda e 2 para a direita. Então você não tem um valor central, porque o número de observações é par, não é ímpar, como no exemplo anterior. Então, nesse caso, você vai pegar a posição, aqui, achou a posição da mediana, vai dar quebrado. Você pega o valor que vai estar uma posição abaixo e uma acima, né? Então, 3,5, você pega a posição 3, é o 7, e a posição 4, que é o 8, e faz a média simples desses dois valores. Então, eu fiz aqui, ó, tá? Eu calculei a média dos dois valores centrais, tá? Deu 7,5. Então, a minha mediana vai ser 7,5. Se eu pôr 7,5 aqui, ó, vamos pôr 7,5, ó, metade dos números são acima de 7,5, ó, 8, 9 e 10, tá vendo? E metade dos números estão abaixo de 7,5, ó. 7, 5 e 3, tá vendo? Então, sempre que der número par, você vai ter dois valores no centro. Você vai ter que calcular a média simples desses dois valores. O resultado dela vai ser o valor da mediana, tudo bem? Quando o número de observações é ímpar, já não, tá? O valor da mediana vai estar certinho no centro, tudo bem? Então, esse é o cálculo. Então, se você tiver que calcular na mão, aqui você nem precisava calcular as posições, né? Você poderia olhar aqui no olho mesmo e falar, pô, tem dois valores no centro, e calcula a média dos dois. Mas, se você tiver muitos dados, aí fica difícil. Vamos supor que você tem 50, 30, 100, 200, 500, 1000. Se você tiver que calcular na mão, você vai primeiro achar a posição da mediana. Aí depois você vai lá com os dados em ordem e vê quem está naquela posição. Tudo bem? Então, é assim que se calcula a mediana. Bom, aqui tem um outro exemplo que eu deixei para vocês, tá? E depois vocês dão uma olhada. O número de observações é par, tudo bem? Então, então é o seguinte, aqui é o seguinte, o cara fala que tem 5 trabalhadores na empresa que ganham 2 salários mínimos. Então, você tem 2 salários mínimos. E um cara que ganha 14 salários mínimos. Então, tem 6 trabalhadores. Tá? 5 ganha 2 salários mínimos e um ganha 4. Aí eu calculei a média, né, o salário médio, né? Então eu peguei o salário de todo mundo, dividi pelo número de pessoas, e em média, o salário médio na empresa é 4 salários mínimos, tá? Só que acontece, ó, você vê que esse número extremamente discrepante puxou a média para cima, ó. Esse 14 foi para 4, né? Mas a maioria da galera ganha 2 salários mínimos. Se eu quiser ver a mediana, coloco os dados em ordem, então vai ficar 2, 2, 2, 2, 2 e 14. Calculo a posição da mediana. Pego o número de observações, que são 6, né? 6 trabalhadores, mais 1 dividido por 2 vai dar 7 dividido por 2, dá 3,5. Então, eu vou ter que pegar o valor que está na terceira posição e na quarta. Coincidentemente, aqui, deu 3,5 a posição da mediana, igual no exemplo anterior, mas poderia ter dado 1,5, 5,5, 20,5, 30,5, 100, 155,5, enfim, dependendo de quantos dados você está trabalhando, tá? Aí eu pego a posição aqui de baixo, a 3 e a 4. Quem está na terceira posição? Ó, esse está na primeira, esse está na segunda, esse está na terceira. E quem está na quarta? Esse aqui, quarta. Calcula a média simples desses dois. Então, lá, 2 mais 2 dividido por 2 é 2. Então, a mediana desses dados aqui é 2. Significa que metade dos dados são iguais ou maior que 2 e metade dos dados são iguais ou abaixo de 2, né? No caso, vai ser iguais, né? Tem um monte deles se repete. Tudo bem? Então, eu falaria, ó, metade dos trabalhadores recebem 2 ou mais salários mínimos, metade dos trabalhadores recebe 2 ou menos salários mínimos. Mas no caso não tem menos, vai ser só 2, né? Vai ser igual.
Esse exemplo aqui não é muito legal não, porque esses números se repetem muito. Bom, mas então, enfim, então espero que mediana tenha ficado bem claro. Agora, uma outra medida de tendência central que nós vamos ver, moda. Essa é muito simples, muito fácil. Moda é aquele valor no seu conjunto de dados que mais se repete, tá? Não é o número de vezes que ele se repete, é o valor que mais se repete. Então imagine aqui, ó, vamos pegar esses dados aqui do meio, ó. A gente conta aqui a nota dos alunos de uma sala. Tem algum valor que se repete mais aqui? Vamos ver. Tem o 3, né? O 3 se repete aqui e aqui, ó. 2 vezes o 3 aparece. Os outros aparecem uma vez só. Então, se eu perguntar qual que é a moda desses dados, você fala, é o valor 3, porque ele é o que mais se repete. Quantas vezes ele se repete? Não sei. Tá? Aí teria que ver aqui. Tá? A moda só fala que ele é o que mais se repete. Tá? Aqui eu sei que são 2 vezes, porque eu estou vendo os dados, tudo bem? Se eu falo na sala de vocês, ó, a moda, teve a prova, a moda da nota da sala foi 8. Significa que a nota que mais se repetiu foi a nota 8. Tá? Quantas vezes se repetiu? Aí eu tenho que ver os dados, né? Tem que te falar. Eu só sei que ele foi o que mais apareceu. E se acontecer de o número que mais se repete, se for 2 números, tiver o mesmo número de repetições e são os que mais se repetem. Como nesse exemplo aqui, ó, que eu coloquei. Então, ó, o 3 aparece 2 vezes, o 5 aparece 2 vezes e os outros uma vez. Então, nesse caso, eu falo que meus dados são bimodal, porque eu tenho 2 valores que mais se repetem, e eles se repetem o mesmo número de vezes. Então, o número 3 e o 5 são os que mais se repetem e se repetem o mesmo número de vezes. Tá? Então, é bimodal, tem 2 modas. E se no conjunto de dados não tiver nenhum dado que se repete mais vezes? É amodal. Tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, não tem nenhum dado que se repete mais vezes. E se, por exemplo, nesses dados aqui, todos eles aparecessem 2 vezes, cada um deles, 2, 2, 2, 3, 2, 10 e assim por diante, continuaria sendo amodal, porque não tem nenhum deles que se repete mais vezes. Todos eles aparecem com a mesma quantidade de vezes, e aparece 2 de cada um. Tá? O que torna ele uma moda é que vai ter um valor que se repete mais vezes. Tudo bem? Então, é isso daí. Bom, então, vamos calcular no Excel lá rapidinho, como que calcula a moda. Então, deixa eu achar aqui para vocês. Aqui. Então, para esse meu conjunto de dados aqui, ó. Ó, estamos calculando lá do Brasil, né, as informações. Vamos calcular aqui a moda. Então, no Excel é muito simples, ó. Você põe igual, escreve, só que não escreve moda, é modo. Tem mod, não é mod, tá? Ó, não é mod. É modo, esse aqui, ó, de baixo, modo. Professor, por que modo? Não sei, os caras traduziram, ficou modo, e todo Excel é assim. Não escreveram, não traduziram corretamente, não sei por qual motivo. Então, ó, veja, se você colocar aqui, ó, vai aparecer ali, ó, retorna o valor mais repetitivo ou que ocorre com maior frequência. Então, o que mais aparece, ó, calcular. Então, vou calcular um modo aqui a moda dos dados sobre mortalidade infantil. Então, deu 45. Então, o valor que mais se repete aqui é 45. Então, tem alguns municípios aí que tem a mesma mortalidade infantil e a que mais se repete, 45. Ou seja, tá? Vamos calcular aqui a moda para os outros aqui já. Veja bem, para o PIB, ó, deu isso daqui, ele não conseguiu encontrar a moda, porque não tem nenhum valor que se repete mais vezes lá. Para a população tem, ó, tem municípios que têm a mesma quantidade de pessoas, tá? E é o que mais se repete, é 14.594. Taxa de analfabetismo também, urbanização é 1, é 100%, né, na verdade. Então, o que mais aparece é 100%, ou seja, é 1 aqui na minha coluna está em decimal, tá? Que eu formatei já em porcentagem. Então, municípios 100% urbanos é o que mais aparece aqui, né? Então, é a moda. E o PIB per capita não tem moda, ele não conseguiu encontrar, porque não tem. Tudo bem? Então, com isso aqui, nós finalizamos a nossa parte de medidas de tendência central. Então, nós vimos já média simples, nos outros vídeos, média ponderada, mediana e moda são os mais utilizados.
Eventualmente existem outras, né, média geométrica, enfim, tem um monte, só que nós vamos ver apenas esses daqui, tudo bem? Então essas informações te ajudam a entender, medidas de centro de um conjunto de dados. Então te ajuda a entender melhor o que está acontecendo, tudo bem? Então são muito utilizados. Então você desenvolver a capacidade de entender essas informações te ajuda quando você trabalhar com uma gama de dados muito grande, tá? Te ajuda bastante a entender, não olhar só para um ou para outro, olhar eles conjuntamente. Então é isso aí.